certinho? Vamos começar, então. Bom, então essa é a nossa aula de revisão da semana 8, referente ao conteúdo já de análise diferencial do escoamento. Esse conteúdo a gente dividiu em 4 partes, e nessa semana a gente viu as 2 primeiras partes, referente à equação da continuidade e à equação da conservação de quantidade de movimento. Então, vamos lá, fazer uma breve revisão, né? Lembrando, né, eu sempre gosto de trazer esse slide para situar de onde a gente está. Então, a gente agora está estudando a análise diferencial do escoamento, que é uma análise local. Ela se diferencia da análise global porque ela consegue dar informações pontuais do escoamento dentro do volume de controle. Na análise global, não é possível fazer isso. A gente só tem informações, por exemplo, nos contornos, né, nas superfícies de controle, ou, de maneira geral, o que é que está acontecendo no volume de controle, em termos de balanço, se está ganhando ou perdendo massa, ou quantidade de movimento ou energia dentro do volume de controle, mas a gente não tem como saber informações locais, né, ou seja, pontuais ali dentro do volume de controle. E aí a análise diferencial, ela vem para preencher essa lacuna, né? Então, ela é uma análise muito importante na engenharia, porque muitas vezes a gente quer descrever, por exemplo, o campo de pressões, o campo de velocidades, mas vocês vão ver que ela tem uma complexidade em si, né? A gente deduziu as equações de Navier-Stokes, né, nas aulas que vocês viram. Eu vou apresentar as equações já, né? Não vou demonstrar de novo, porque eu já demonstrei nas aulas anteriores, mas as equações de Navier-Stokes têm uma complexidade muito grande e até hoje não existe solução analítica, né, completa para um problema usando as equações, né, em 3 dimensões. Então, não existe ainda solução analítica. E só existe solução analítica para casos muito particulares, né, da equação de Navier-Stokes, né, como, por exemplo, o caso unidimensional, com simplificações, né, considerando, por exemplo, regime permanente e fluido incompressível e outras simplificações. Então, aqui, na disciplina, a gente só consegue explorar problemas simplificados dessa análise diferencial, né? Uma vez que vocês não têm, a gente não pode cobrar, né, o uso de ferramentas computacionais para avaliação. Então, vocês só vão ser cobrados, né, da aplicação das equações de Navier-Stokes, né, para análise simples de escoamento, onde a gente consegue simplificar e aí derivar, então, soluções analíticas, né, chegando a soluções analíticas dessas equações simplificadas. Tá, então, essa parte então, que a gente vai explorar, análise diferencial do escoamento, e na última parte, então, a gente vai ver a análise dimensional do escoamento. Beleza, então, a gente já viu que o escoamento é regido por diversas leis, né? Então, tem principalmente as leis referentes aos balanços de propriedades extensivas. As 3 principais são a lei da conservação da massa, que também chamada de equação da continuidade, a lei da conservação da quantidade de movimento e a lei da conservação da energia. Então, lei da conservação da energia, na análise diferencial do escoamento, tem uma disciplina específica, né, que é chamada termodinâmica, e essa energia, a equação da conservação da energia, ela é dada nessa disciplina específica. Então, em fenômenos de transportes 1, a gente foca mais nas 2 primeiras leis, que seria a lei do balanço de massa, que é a equação da continuidade, e a lei da conservação da quantidade de movimento, que é a segunda lei de Newton, que é um balanço de forças. Tá? Então, a gente, em fenômenos de transportes 1, na análise diferencial do escoamento, a gente vai focar só nessas 2 primeiras leis. E a lei da conservação da energia fica para a disciplina de termodinâmica. Beleza, para deduzir a equação da continuidade,
que é o balanço de massa, a gente usa sempre o volume de controle, um volume de controle infinitesimal, com dimensões também, né, infinitesimais, dx, dy, dz. Nesse caso, a gente, para fazer uma demonstração que facilite o entendimento, a gente usa um sistema de coordenadas cartesiano, certo? Sistema de coordenadas cartesiano facilita muito o entendimento. Mas essa demonstração poderia também ser feita usando um sistema de coordenadas cilíndrica ou um sistema de coordenadas esférica. Não tem nenhum problema, também vai chegar em uma equação similar, né? Só que com características referentes aos eixos coordenados adotados, né? No caso aqui, a gente vai adotar x, y, z, que são os eixos cartesianos. Muito bem. E no caso da equação da conservação da massa, a gente faz, então, um balanço de massa nesse volume infinitesimal, tá? Então, a gente avalia todos os volumes, as massas, né, os fluxos de massas que estão entrando nessas superfícies, né, que são as faces do volume infinitesimal, e também avalia a variação de massa dentro desse volume infinitesimal. E nesse balanço, né, a gente chegou nessa equaçãozinha aqui, né, que é a equação da continuidade. Equação da continuidade escrita na forma diferencial. Então, o que é que a gente vê aí? A gente vê termos, né, com derivadas parciais. Esse primeiro termo ali da equação, isso daqui, ó, ele se refere a essa variação da massa dentro do volume de controle. A gente está vendo aí o d rho dt, né? O rho seria a massa específica, né? Variação da massa específica pelo tempo. E aí você pode dizer, não é variação da massa, você está dizendo que é variação da massa. Não, no caso aí é a variação da massa específica, mas por quê? Porque nesse caso aí, o volume, ele se apresentava em todos os termos e foi simplificado. Então isso aí seria um termo, né, referente ao balanço da massa ainda, né, a variação da massa dentro do volume de controle. O significado físico é esse, só que a unidade dele seria, então, a massa por unidade de volume, né? Uma taxa de massa por unidade de volume, certo? Porque o volume ele foi simplificado, né? Apareceu em todos os termos, né? O volume sendo dx, dy, dz, no caso desse volume de controle infinitesimal, né? De dimensões dx, dy, dz. E esses três termos aqui, eles se referem exatamente ao fluxo de massa que atravessam as faces desse volume infinitesimal. A face da esquerda, a face da direita, a face de cima, de baixo, da frente e atrás. Então, é feito esse balanço, essa visualização, né, dos fluxos de massa, e aí a gente chega em cada derivada parcial referente a esse fluxo resultante, né, de massa na direção x, na direção y e na direção z. Essa equação aqui ela pode ser escrita de forma vetorial, né? Uma vez que a gente tem um operador aqui, né, escalar, chamado gradiente. Esse é um operador matemático escalar. E quando a gente multiplica esse operador matemático, que é o gradiente, né, faz o produto escalar com ρ vezes o vetor velocidade. O vetor velocidade é dado pelas componentes u, v e w, né? Então, quando a gente faz esse produto escalar, a gente vai ter exatamente esses três termos aqui, né? Então, no produto escalar, a gente vai ter esse termo, esse e esse termo aqui. Uma soma de três termos, tá? Então, a gente pode escrever essa equação de forma mais simplificada apenas, né? Usando uma linguagem vetorial, tá? Aqui é a equação expandida. Agora, uma coisa importante a se dizer é que ninguém precisa, né, decorar, né, essas equações, né? Essas equações estão disponíveis na literatura, basta a gente saber o significado de cada termo e sua aplicação, né? E muito importante também é conhecer quando é que a gente pode simplificar, em que situações a gente pode simplificar também, né? Por exemplo, né, um escoamento incompressível, se a gente considerar um fluido incompressível, ou seja, a massa específica ela é constante, não varia, né? Num fluido incompressível,
Isso é aplicado para líquidos, né? Os líquidos, a gente consegue considerar tranquilamente que os líquidos são incompressíveis, tá? Apesar de ter, né, ainda, né, uma condição de compressibilidade em função do espaçamento das suas moléculas, mas a gente pode considerar, né, que líquidos tem essa característica, né, são poucos compressíveis, e aí, nesse caso aí, a densidade absoluta ou a massa específica não vai variar, né, e aí, não variando, por exemplo, esse termo vai embora, né? Porque a variação no tempo, se a massa específica não varia, nem no tempo e nem no espaço, esse termo vai embora. Se a massa específica não varia no espaço, ele pode sair da derivada parcial aqui em todos os termos, né? E saindo da derivada parcial, ele pode ser simplificado. Então, você vê que, em função de simplificações, né, a gente consegue reduzir bastante, né, a complexidade do problema e a resolução matemática dessas equações. Em coordenadas cilíndricas, é muito importante também a gente considerar, né, esse sistema de coordenadas, porque tem muitos problemas de engenharia, por exemplo, que são aplicadas em tubulações, e as tubulações são cilindros, né? São cilindros, e a gente usa, então, as coordenadas cilíndricas para fazer exatamente, né, a solução desses problemas em escoamentos, em tubulações. E a equação da continuidade em coordenadas cilíndricas, ela é essa aqui, né? Porque eu tenho agora os meus eixos coordenados são o eixo radial, o eixo angular, né? O eixo radial, o R, o eixo angular, o θ, e o eixo longitudinal, o Z. Tá? Esse eixo longitudinal, ele está aqui, nessa equação específica, ele está dizendo que está na direção Z, então é como se a tubulação estivesse na vertical, né? Seria uma tubulação que está apontada na vertical. Mas, se a tubulação estivesse na horizontal, esse Z aqui, ele ficaria, né, mudaria para X, certo? Então, essa equação depende muito, né, de onde a tubulação está apontada, né? O sentido longitudinal da tubulação. Se ela está apontada na vertical, é Z. Se está apontada na horizontal, na direção X, aí esse sentido longitudinal aqui é a direção X. Tá? O que não muda é essas direções aqui, né? Radiais e angulares. Né? Sempre vai ter sempre esses dois eixos, né? Numa aplicação dessa equação em coordenadas cilíndricas. Mas observem que o significado é o mesmo, né? Então, eu tenho a variação de massa dentro do volume de controle, infinitesimal, e eu tenho, então, a taxa, os fluxos de massa que atravessam a direção radial, angular e longitudinal. Não vou nem rotular aqui de Z, né? Eixo Z, não. Vou chamar essa dimensão aqui de longitudinal, né? A direção longitudinal. Nesse caso aqui foi escrito como Z, mas poderia ser X ou Y. E também a gente viu na semana anterior a demonstração da equação da quantidade de movimento, né? E para isso a gente usou simplesmente a segunda lei de Newton, ou seja, o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. A gente partiu da segunda lei de Newton, onde a gente mapeou exatamente quem são essas forças, né? Então, para problemas de mecânica dos fluidos, eu só posso ter esses três tipos de força: as forças gravitacionais, as forças perpendiculares, né, superficial, de pressão, e a superficial tangencial, que é a força viscosa. Então, eu só posso ter essas três, né, tipos de forças em problemas de mecânica dos fluidos. Então, é muito mais resumido, né, a questão do tipo de forças que estão envolvidas nos problemas, também reduzindo a complexidade um pouco. E quando a gente faz o balanço de força, a gente obtém essas equações, né, que são exatamente a equação da quantidade de movimento nas três direções, né? Então a gente tem aqui a direção X, Y, Z, e quando a gente olha essas equações, a gente começa a tomar um susto, desespero, a gente começa a chorar, né? Mas não tem nada disso, porque o que é que ela quer dizer para a gente, né? É muito simples, né? O significado dela, né? O lado esquerdo é exatamente massa vezes aceleração. Não sei se vocês estão lembrados, mas a aceleração
que a gente já mapeou na cinemática, né? A aceleração é dada pela aceleração local e aceleração convectiva, esses três termos aqui, né? Então, aqui na direção x, né? Então, isso aqui seria, nada mais é o que está dentro do parênteses aqui, é a componente da aceleração na direção x. Essa aqui é a componente da aceleração na direção y, e aqui é a componente da aceleração em z. Então, aceleração vezes a massa, então eu vou ter exatamente a segunda lei de Newton, né? Massa vezes aceleração. Ah, professor, mas não é massa. Aqui é a densidade, né? Absoluta ou massa específica. De novo, né? Mais uma vez, essa equação, ela é simplificada, né, pelo volume. Então, todos os termos são divididos pelo volume. Mas o significado continua sendo o mesmo. O significado daqui é massa vezes aceleração. E aqui no lado da direita, eu tenho o somatório das forças. Eu tenho a força peso, né? Aqui a componente na direção x, se tiver. Eu tenho a força de pressão e tenho a força viscosa. Aqui na direção x, essas três componentes também de força, né? Peso, pressão, viscosa na direção y, peso, pressão, viscosa na direção z. Então, você vê que a gente precisa dar esse olhar, né? Mais simples, né? E aí a gente vai começar a perceber também em que momentos a gente pode simplificar. Como eu falei para vocês, em problemas tridimensionais, né, de escoamento, onde a gente tem que aplicar esse tipo de equacionamento para achar campos de velocidade, pressão, enfim, outras coisas, a gente não consegue ter solução analítica, né? Então, a gente vai só trabalhar com problemas bem simplificados aqui. E em coordenadas cilíndricas, a gente vai ter essas equações só que na direção radial, direção angular e na direção longitudinal. Mais uma vez, né? Eu vou chamar de direção longitudinal, tá? É exatamente onde a tubulação está apontada. No caso aqui, essa equação novamente traz o z, né, como a direção longitudinal, mas poderia ser x ou y. Muito bem. Eu vou, então, continuar aqui fazendo alguns exercícios para a gente observe a aplicação dessas equações, então, de Navier-Stokes, né? Então, quando eu falo as equações de Navier-Stokes, na verdade, são essas duas equações que a gente acabou de ver, a equação da continuidade e da conservação da quantidade de movimento. Então, essas duas equações, elas formam as equações de Navier-Stokes. E a gente vai fazer esse exercício que diz assim, ó, considere um fluido viscoso e incompressível que escorre uma tubulação circular, como mostra a figura abaixo. Determine o perfil de velocidade. Então, a gente já viu, né, também na cinemática, né, que um escoamento real numa tubulação, ela vai dar esse perfil aqui, né, parabólico, né, tipo um paraboloide, né, onde a velocidade ela é zero nas paredes da tubulação e a velocidade ela é máxima no centro da tubulação. Então, tem esse perfil. Uma coisa que a gente não conseguiu avaliar ainda, né, na cinemática, né, porque era só uma análise qualitativa, não era uma análise quantitativa, era exatamente obter esse perfil de velocidade, né? Como é que essa velocidade aqui ela está variando na área da seção transversal? Como é que ela varia, né? Que equação é essa do paraboloide? Então, isso a gente, lá na análise qualitativa, a gente não viu, mas nessa análise, né, a análise local, né, que análise diferencial do escoamento, a gente consegue obter o perfil de velocidade, obter que equação é essa daqui, ó, que equação é essa daqui na tubulação. E com essa equação, né, a gente já viu na cinemática lá, que com a equação do perfil de velocidade a gente pode obter várias outras coisas. Por exemplo, a vazão, a velocidade média, que mais? A tensão de cisalhamento, como é que se comporta a tensão de cisalhamento ao longo, né, aqui da seção transversal. E a tensão de cisalhamento é muito importante para o dimensionamento da tubulação, para saber como é que é o atrito exatamente na tubulação, o que o fluido faz com a tubulação. E aí, com esse atrito, a gente começa a dimensionar o material que a gente vai usar, a resistência desse material, que aí quem é, por exemplo, engenheiro civil, não sei se tem alguns cursando aí, engenheiros civis, né?
Aí o engenheiro civil precisa dessas informações para dimensionar, né? Qual vai ser a espessura da tubulação, qual vai ser o material que ele vai usar para comportar esse cisalhamento que está ocorrendo, né, na parede da tubulação. Então, vejam que como essa análise é importante, né? A obtenção do perfil de velocidade aqui. Então, vamos lá. Bom, como é que a gente começa esse problema? Primeiro, a gente precisa mapear o vetor velocidade. O vetor velocidade, nesse caso, né, a gente precisa definir o sistema de coordenadas. Então, como falei para vocês, nesse caso aí, o melhor seria trabalhar com o sistema de coordenadas cilíndrico. Por quê? Nesse sistema de coordenadas cilíndrico, ele tem os eixos aqui, né, no caso, o eixo radial, angular, na seção transversal, e o eixo longitudinal. Nesse caso aqui, a tubulação está apontada na horizontal, na direção X, então, a nossa componente de velocidade no sentido longitudinal vai ser a componente de velocidade na direção X, que a gente, né, usa a letra U, né, para denominar essa componente da velocidade na direção X. Então, o vetor velocidade ele vai ser composto pela velocidade na direção radial, na direção angular e na direção longitudinal. Na direção radial e angular, essas componentes de velocidade são nulas. Por quê? Porque o vetor velocidade, vocês estão vendo aqui, ó, as setinhas, elas estão apontadas, todas elas para a direção X. Então, não tem nenhuma setinha apontada na direção radial, não tem nenhuma setinha apontada na direção angular. Todas as setas apontadas na direção longitudinal, nesse caso aí, a direção X. Então, o meu VR é 0, o meu Vθ é 0, e o meu U, que é a componente, né, de velocidade na direção X, ele vai ser uma função apenas do raio. Por que apenas do raio? Porque, independente do valor de θ, eu vou ter um mesmo valor de velocidade. Então, se a gente enxergar esse paraboloide, um paraboloide ele sendo simétrico, né? E, por exemplo, aqui, ó, quando o R, esse Rzinho for igual a Rzão, que é o raio da tubulação, ou seja, quando eu estiver aqui na tubulação, né, exatamente na parede da tubulação, qual vai ser o vetor, qual vai ser o valor da velocidade? O valor da velocidade vai ser sempre 0. Ou seja, independente do θ, para todo θ, né, de 0 a 2π, o valor, né, dessa componente de velocidade sempre vai ser 0 na parede da tubulação. O valor dessa componente de velocidade para Rzinho igual a 0, ou seja, no centro da tubulação, o R é igual a 0, né? Esse Rzinho é igual a 0, eu vou estar no centro da tubulação. O valor dessa componente da velocidade sempre vai ser um valor só, único, independente do θ. E aí, isso também é verdade para outros valores de R, né? Entre 0 e Rzão, né? Que é a parede da tubulação. Qualquer valor que você der, como o paraboloide é simétrico, a velocidade sempre vai ser a mesma, independentemente do valor de θ, né? E aí, o U só vai variar em função do R. E isso, pessoal, simplifica bastante a nossa vida. Vai simplificar muito a nossa vida, né? Esse mapeamento das componentes de velocidade e o mapeamento dessa componente na direção X, né? Que ela está variando só na direção radial. Muito bem. E aí eu vou pegar a equação de Navier-Stokes, né? Que seria a equação da quantidade de movimento na direção X. Então, vocês observem que essa equação aqui eu já converti, ao invés de Z, eu já coloquei tudo para X, né? Porque a tubulação está inclinada, está exatamente apontada na direção X. E a gente vai fazer algumas simplificações. Vamos lá. Vamos primeiro aqui, ó, trabalhar com esses termos aqui do lado esquerdo. Quem é du/dt? Bom, du/dt, a gente tem que se perguntar, o U varia em relação a T? Olha só, o U só varia em relação ao raio. Por quê? Nesse caso aqui, o escoamento é permanente, né? Foi dado no enunciado do problema. Então, o U não vai variar com o tempo. Então, isso aqui simplifica. O U, ele varia com R. Então, essa derivada aqui, du/dr, é diferente de 0, né? Certo, é diferente de 0, né? Porque o U varia com o R. Agora, o VR, esse VR aqui, ó, o VR é 0. Então, se o VR é 0,
essa multiplicação é zero, certo? O U só varia em relação ao raio. Então, o U não varia em relação a θ, esse du dθ é zero, e o du dx também é zero, porque o U não varia em relação a x, varia só em relação a R. Essa derivada aqui da pressão em x vai existir, né, porque é um escoamento dentro de uma tubulação, então está sob pressão. Então, provavelmente esse escoamento ele é governado exatamente por essa diferença de pressão, né, entre um ponto aqui de montante e um ponto de jusante. Então, esse termo aqui não é zero. E aqui a gente simplifica mais, né? Esse termo aqui a gente pode simplificar porque o U não varia com o R, né? Então, esse termo aqui vai embora. E esse termo também vai embora porque o U não varia com X. Então, só fica esse termo aqui, esse termo de pressão e esse termo de gravidade. Será que esse termo de gravidade a gente pode simplificar? Acho que sim, né? Por quê? Porque como a tubulação está na horizontal, eu não vou ter uma componente da aceleração, né? Aqui da gravidade, eu não vou ter nenhuma componente aqui na direção X, porque o vetor aceleração está na vertical, né? A aceleração da gravidade está na vertical. Então, esse cara pode ser simplificado também, né? Então, simplificando esse termo, aí a equação fica essa daqui que vocês estão vendo, ó, bem mais simples, né? E aí, onde a matemática entra, onde o cálculo entra, né? O cálculo integral vai entrar. Por quê? Porque o nosso objetivo é determinar exatamente quem é o perfil de velocidade. E para determinar o perfil de velocidade, eu preciso saber quem é o U, né? Quem é o U? Como é que o U varia em relação ao raio? Como é que o U varia em relação ao raio? E o U está dentro dessa derivada aqui. Aliás, está dentro de uma segunda derivada. Você vê, né? Derivada, o U aqui é o argumento de uma segunda derivada. Então, para chegar na primitiva, que é o argumento, né? Que é o U, eu preciso o quê? Integrar. Eu preciso voltar à primitiva, então eu preciso fazer integração para chegar no U. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou arrumar a casa, né? E fazer a integração pela primeira vez, né? Em relação a R, né? Porque o U aqui seria, né, essa derivada parcial em relação a R. Então, fazendo a integração dessa expressão em relação a R, eu vou ter a integral, né? Do lado esquerdo da equação vai ser o argumento, certo? Vai ser esse argumento aqui. E do lado direito, a integral, né? Você vê que nenhum termo aqui depende aqui de R, né? Então, a integral aqui vai ser... desculpa, aqui eu acho que tem um... Sim, tem um probleminha aqui, não tem esse R, tá? Aqui, ó, não tem esse R, depois eu vou corrigir isso lá no slide. E aí a integral de dr vai ser o próprio R, tá? Ah, não, tem sim. Então, já tem esse R aqui, a integral vai ficar R ao quadrado, né? R ao quadrado sobre 2, tá? E aí, quando você simplifica aqui com o R, que tem o outro lado aqui também tem um R, tá vendo aqui, o argumento? E aí, quando você simplifica, aí o R2 cai, né, 1, e aí fica só o R. Tá certinho aqui, tá, pessoal? Não tem erro, não. Então, simplificando já, né, já vai ficar nessa equação, beleza? E aí eu vou integrar agora pela segunda vez, né, porque o meu U está dentro do argumento aqui dessa derivada parcial. Bom, uma coisa importante, né, que como essas integrais, elas são indefinidas, então, ao final da integral, sempre vai resultar uma constante. Essa constante aqui, ela é bem simples de determinar. Por quê? Como é que a gente usa, como é que a gente faz para determinar essas constantes, resultante dessas integrações? A gente, então, mapeia as condições de contorno. Nesse caso aqui, eu tenho uma condição de contorno muito específica aqui no centro da tubulação, onde a velocidade aqui é a velocidade máxima, e no centro da tubulação, o R é igual a zero, tá? O Rzinho é igual a zero. E, como a velocidade é máxima, a tensão de cisalhamento é zero. Se a tensão de cisalhamento é zero, eu tenho que o meu du/dr é zero, né? Uma vez que a tensão de cisalhamento é dado por a viscosidade vezes du/dr. Então, se a tensão de cisalhamento é zero, du/dr é zero. Então, esse cara aqui vai ser zero para R igual a zero. Então, esse cara é zero,
o R é igual a zero, então esse termo vai também ser zero, e aí C1 vai ser igual a zero, certo? Então, o C1 a gente pode obter, então, através de uma atribuição da condição de contorno aqui no centro da tubulação. E fazendo, então, C1 igual a zero e integrando essa equação aqui pela segunda vez, a gente vai ter que a integral do lado esquerdo vai ser o U, né? Integral em relação a R vai ser o U, e a integral do lado direito dessa equação aqui, né? Já considerando aqui que o C1 é igual a zero, vai ser um R2 sobre 2, né? Então, o 2 vai multiplicar aqui com esse 2, vai dar 4, tá? Mais uma constante 2 aqui, né? Apareceu outra constante porque essa integral é indefinida. Como é que a gente faz para achar essa constante aqui 2? A gente precisa definir outra condição de contorno, tá? Então, primeiro a gente definiu aqui uma condição de contorno no centro da tubulação, e agora eu vou definir uma condição de contorno aqui, ó, na parede da tubulação. Na parede da tubulação, o Rzinho vale o raio, né? É o raio da tubulação, né? Que é o Rzão. Então, o U, na parede da tubulação, o U é igual a zero. Na parede da tubulação, o U é igual a zero e esse Rzinho é igual a Rzão. Então, se a gente substitui, a gente pode, então, achar aqui o nosso C2, né? E, consequentemente, aqui, a nossa expressão para o U, né? Como é que o U varia em relação ao raio. Observem que essa expressão aqui, ó, é uma expressão, né, ao quadrado, né? O U varia em relação ao raio ao quadrado. Então, por isso que o perfil é um paraboloide, como vocês estão vendo aqui, ó. O perfil é um paraboloide, exatamente porque o U varia em relação ao R ao quadrado. Ô, professor, Sim? eu não consegui entender como foi que chegou no Rzão. Se o senhor puder explicar de novo. Certo. Então, a gente não tem aqui, né, a continuação, eu vou deixar aqui para vocês fazerem, mas eu vou colocar também já na solução final, lá no Moodle, mas é a segunda condição de contorno, Eric. Aqui na parede da tubulação, o Rzinho vai ser igual ao raio da tubulação. O raio da tubulação, né, seria o Rzão, né, esse é equivalente ao raio da tubulação, tá? E na parede da tubulação, o U é igual a zero. Então, a gente pode determinar aqui o C2, certo? Essa constante aqui, fazendo, então, essa condição de contorno na parede da tubulação, onde o U é zero e esse Rzinho é igual ao R da tubulação, ou seja, o Rzão, tá? Então, só substituir e determinar o C2, e depois, determinando o C2, substituir aqui de volta, né, o C2 aqui para achar quem é o U, né, em função do raio. Tá? Então, é bem simples, né, o procedimento, né. A gente consegue achar, então, as constantes, né, através de definição de condição de contorno. Nesse caso aqui, a gente usou duas condições de contorno para achar, né. Para achar o C1, a gente usou a primeira condição de contorno no centro da tubulação, onde o Rzinho é igual a zero, e a segunda condição de contorno, que é o C2, a gente, para determinar ela, a gente usou, então, uma condição de contorno na parede da tubulação, onde o Rzinho é igual ao raio da tubulação. Tá? Aí eu vou deixar uma provocação aqui para determinar aqui o C2, tá, para vocês, e continuar aqui para achar a equação, né, final aqui do U. Né? Depois que vocês acharem o C2, é só substituir aqui de volta e achar aqui o U. Bom, a partir dessa expressão, pessoal, do perfil de velocidade, a gente pode, como eu falei para vocês, né, obter várias outras coisas interessantes, né, a vazão, velocidade média e a tensão de desalhamento, né, para projetos de engenharia. Então, bem importante isso aí. Bom, essa solução final eu vou deixar no Moodle, viu, para vocês. Logo após a aula eu já coloco lá no Moodle. E para fechar a aula, vamos fazer esse exemplo aí, o exemplo 6.4, que diz assim, eu tenho uma instalação aqui embaixo, né, dois reservatórios. Então, tem um reservatório aqui inferior e um reservatório aqui mais em cima, superior. E esse reservatório, ele tem aqui, ó, entre os dois reservatórios, ele tem uma esteira móvel, tá? Então, tem uma esteira girando aqui no sentido anti-horário. E essa esteira móvel, ela se move aqui com uma velocidade periférica igual a U.
E em função do atrito da esteira com o fluido aqui, né, que está em azul, em função desse atrito, ele causa uma tensão de desalhamento aqui na superfície e faz com que o fluido ele saia dessa parte inferior aqui para a parte superior, vencendo a gravidade. Então, no caso, a esteira está promovendo uma tensão de cisalhamento e empurrando, né, empurrando o fluido aqui, nesse sentido aqui longitudinal, que a gente atribui aqui essa direção X, tá? A direção X é o sentido longitudinal dessa tubulação aqui, e aqui a direção Y, a direção perpendicular. Beleza. Então, o fluido está sendo transportado da cota mais baixa para a cota mais alta, sendo o peso a única força que atua no escoamento, determine a vazão por unidade de largura Q, em função da espessura do fluido na esteira, né? Essa espessura aqui, a distância aqui dessa parte aqui de baixo, né? Até a esteira. E que mais? E a inclinação também, a inclinação, né? Aqui que faz com a horizontal. Muito bem, vamos lá. Então, vamos mapear as variáveis de novo. Primeiro, mapeando o vetor velocidade. Então, eu vou usar, então, o sistema de coordenadas cartesiano, atribuindo, então, o meu sentido longitudinal vai ser a direção X, vai ser exatamente na direção do escoamento, na direção Y perpendicular. E a gente tem, então, que o escoamento, o vetor velocidade sempre vai ser apontado na direção longitudinal, né, do escoamento. Então, os vetores de velocidade sempre apontados na direção X. Então, a componente V, a componente W vão ser iguais a zero, né? Essas componentes de velocidade. E a componente U vai ser diferente de zero, né? Porque eu vou ter escoamento exatamente na direção X. E essa componente U vai variar em relação a Y. Então, eu vou ter um perfil de velocidade exatamente, né, na direção Y, na direção perpendicular ao escoamento. Então, o U vai variar em relação a Y. Bom, então a gente vai pegar a equação da quantidade de movimento na direção X, como vocês estão vendo aqui, né? O escoamento ele está acontecendo na direção X, que é essa direção aqui que a gente atribuiu. E vamos fazer a simplificação. Vamos lá. De novo, né, considerando o escoamento permanente, né, então o du/dt é zero, o u só varia em relação a y, não varia em relação ao tempo e nem na direção x, nem na direção z, né, só varia em relação a y, u. Então, o du/dt vai ser zero. Esse du/dx também é zero, porque o u só varia em relação a y. O du/dy, ele é diferente de zero, né? O du/dy é porque o u varia em relação a y. Mas o v, que é essa componente do vetor velocidade na direção y, o v é zero. Tá vendo aqui, ó? V é zero. Então, essa multiplicação é zero. E du/dz é zero, porque o u varia em relação a y. Bom, nesse caso aqui, ó, essa pressão, essa diferença de pressão, ela vai ser nula. Por quê? Porque, ó, aqui nessa extremidade inferior da esteira, você vê que ela está em contato com a atmosfera, né? Esse ponto aqui está em contato com a atmosfera. E nessa outra extremidade aqui, também está em contato com a atmosfera. Então, a pressão aqui embaixo e a pressão aqui em cima vão ser iguais, vão ser as pressões atmosféricas. Então, esse dp/dx, ele vai ser igual a zero. Tá? Esse gradiente de pressão aqui, dessa extremidade para essa, vai ser zero. Então, esse escoamento ele vai ser movido em função do cisalhamento, né, que a esteira provoca, e da gravidade que está puxando o escoamento para baixo. Então, eu tenho duas forças aí, né? É como se fosse uma quebra de braço, né? De um lado, eu tenho o cisalhamento, que é a esteira puxando para cima, e tenho o peso, né? Aqui, a componente do peso, aqui, uma componente, né, da força peso na direção X aqui, puxando para baixo. Então, com relação à tensão do cisalhamento aqui, ó, esse termo ele é zero, porque o U só varia em relação a Y, e esse termo também é zero, porque não tem variação do U em relação a Z. Então, simplificando a história, eu só vou ter, então, o termo devido ao peso, a componente do peso na direção X, e a componente do cisalhamento aqui, ó, que acontece exatamente na direção Y, né, que é a direção perpendicular.
Muito bem. O peso, essa componente do peso na direção x, é uma componente, né, do vetor, né, aceleração de gravidade. A aceleração da gravidade está apontado para baixo, então esse G, o Gx vai ser menos a aceleração da gravidade vezes o seno de θ. E o seno de θ vai ser dado a uma relação trigonométrica aqui, ó, que é o cateto oposto pela hipotenusa, né? Então a gente consegue obter o seno de θ através dessa relação, formando um triângulo retângulo, né? E obtendo, então, que o seno vai ser o H sobre L. Muito bem, então o Gx sendo menos GH sobre L, a gente substitui, tá? Aqui na equação. A gente observa aqui que já tem um peso específico, né? O peso específico é a multiplicação do G vezes a massa específica, tá? Então, já multiplicando aqui, vai dar o peso específico. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Obter o U, né? Obter o U, que é a primitiva aqui dessa derivada parcial. Então, primeiro a gente integra essa equação. Fazendo a primeira integração, a gente obtém aqui, ó, du dy. Aqui não tem nenhuma variável, né, em relação a y, então a integral em relação a y vai ser y, tá? Mais uma constante. Beleza. Eu vou deixar essa constante aqui e vou fazer a segunda integração. Ó. A segunda integração do lado esquerdo da equação, vai resultar no argumento, né, u, e a integração em relação a y do lado direito vai dar y2 sobre 2, né, vezes esse termo, C1 vezes y mais C2. Então, nesse caso aqui, eu obtive, né, as duas constantes já em função da integração já né, sequenciada, né? Então, a primeira integração deu uma constante, a segunda integração a gente obteve uma segunda constante aqui. Por que a gente fez isso aí, diferentemente do problema anterior? Porque nesse caso aqui, pessoal, as condições de contorno, eu não tenho nenhuma condição de contorno de derivada. No problema anterior, no centro da tubulação, a gente tinha uma condição de contorno de derivada. E nesse caso aqui, a gente não tem nenhuma condição de contorno de derivada, né? Quais são as condições de contorno que a gente vai obter aqui, ó? A primeira condição de contorno é aqui, exatamente aqui no fundo, né? No fundo, a gente tem que o y é igual a zero. O y é igual a zero e o u é igual a zero também, certo? Então, essa condição de contorno é a condição de contorno de velocidade, onde o y é zero e o u é igual a zero, certo? E na esteira, a gente tem outra condição de velocidade. Na esteira, a gente tem que o y equivale à espessura, né, desse fluido, e que o u é a velocidade da esteira, certo? Então, a gente tem duas condições de contorno de velocidade. Então, nesse caso, é melhor determinar melhor fazer a integração dupla, né, para obter as duas constantes. E aí eu tenho duas condições de contorno de velocidade para achar o C1 e o C2. Bom, mapeado, então, essas condições de contorno, como eu acabei de falar, né? Ou seja, para y igual a zero, aqui no fundo, eu tenho que u é igual a zero. E para y igual a espessura, ou seja, eu vou estar aqui na esteira, né? Para y igual a espessura, o u é igual à velocidade da esteira. Então, se a gente substitui essas duas condições de contorno, a gente vai chegar num sistema de equações, né? Onde a gente vai ter o C1 e o C2 para determinar. Então, o C1 aqui, obtendo, né, o C2 vai ser igual a zero e o C1 vai ser igual a esse termo aí que vocês estão vendo, tá? Então, é só substituir e formar um sistema de equações e determinar o C1 e o C2. Substituindo, então, de volta o C1 e o C2, né, voltando, então, a gente pode obter o perfil de velocidade. Então, vai ser dado por isso aqui, tá? Então, é só questão de algebrismo, tá, pessoal? Então, obtém o C1 e o C2, volta para a equação, faz um pouco de algebrismo ali, e a gente obtém aqui, ó, u em função do y, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Observem que essa expressão, o u está em função do y, mas ao quadrado, né? Como se fosse o perfil de velocidade, como se fosse uma parábola, como vocês estão vendo aqui, ó. Y ao quadrado vezes um termo, e aqui eu tenho y vezes outro termo. Então, é como se eu tivesse uma parábola ali, dado esse perfil de velocidade. E para determinar a vazão, é simples também, né? Porque a vazão, nessa tubulação aqui, ela vai ser dada pela a integral
de V escalar N dA, né? Só que a área aí, né, a área, o dA, o nosso dA, vai ser dado por dy, né, que é essa distância aqui na direção, né, y, um diferencial na direção y, vezes a largura, né? Então, como a gente vai determinar uma vazão por unidade de largura, o meu dA vai ser exatamente 1 vezes 1, o dy vezes 1, né? Porque a largura vai ser uma unidade, né, unitária. Então, o meu dA vai ser dy vezes 1. E o produto escalar de V com N vai ser a componente U aqui, que é a própria componente U. Então, a gente vai ter que fazer a integração, né, dessa expressão aqui em relação ao dy, né, que vai variar de 0 a própria espessura, né, fazendo integração completa aqui, o meu y, né, para calcular a vazão na seção transversal. O meu y tem que variar de 0, que é aqui no fundo, até a espessura, que é na esteira. Aqui tem um erro, né? Aqui não é não, viu, pessoal? Aqui é o U, né? Aqui é o U, tá? E aí, substituindo aqui, o U vai ser isso aqui, né? Fazendo integração, a gente obtém essa expressão aqui, e o que nos leva a esse resultado aqui, ó. A vazão por unidade de largura vai ser dado por essa expressão bem já simplificada, né, fazendo algum algebrismo, né, dessas substituições aqui na expressão. Ô, professor, repete aí sim. onde o senhor falou, onde não é e é U, que o senhor falou agora. Aqui é o seguinte, aqui tem um erro, né, aqui não é aqui é o U, né, porque a vazão, como a gente viu lá na cinemática, é integral de V escalar N dA, tá? O V escalar N, se a gente fizer o produto escalar do vetor velocidade vezes o vetor, vezes o normal, né, o vetor normal, vai dar exatamente a componente U, certo? Então, esse produto escalar vai dar U, e o dA vai ser dy vezes 1, que é a largura. Então, aqui já está... aqui tem um erro, né, que seria U, seria integral de U vezes o dy, tá? Então, eu vou fazer essa correção aqui no slide para colocar no Moodle, e aí é só fazer a integração, né, dessa expressão de U, né, fazendo essa integração da expressão de U em relação a y, a gente vai obter essa equação, de 0 a E, a gente obtém aqui que a vazão por unidade de largura vai ser dado por esses termos aqui. Tá uma pequeno equívoco aqui, mas acho que deu para entender, né? Isso aqui a gente parte exatamente daquela conceito lá de taxas, né? De vazão que a gente viu na cinemática, né? Vazão é integral de V escalar N dA. Se vocês tiverem dúvida, né? Então podem fazer na mão aí quem é o V escalar N, né? Para vocês observarem que vai dar exatamente essa componente aqui, que é a componente U. Tá, pessoal? Então, era basicamente isso que eu tinha que mostrar nessa aula. E, enfim, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar.